O país onde as mulheres usam máscaras até em casa. Parece exagero, parece invenção, mas é real. Real como o suor escorrendo sob o metal em uma tarde de 45 graus no deserto do Golfo. Real como o olhar triste de uma menina de 12 anos sendo ensinada a esconder o rosto pela própria mãe. Lá em certas regiões do sul do Irã, Omã, Bahrein, Catar e Emirados Árabes, há mulheres que cobrem o rosto com uma peça de metal, a bátula, e a usam não apenas na rua, mas também dentro de casa, mesmo quando estão sozinhas com outros membros da família, mesmo quando o sol se põe e as portas se fecham, mesmo quando não há ninguém para ver. O vídeo começa com uma imagem quase surreal. Uma sala ampla, simples, coberta por tapetes vermelhos e almofadas no chão. Uma mulher sentada ao centro passa delicadamente uma flanela sobre sua bátula. Ela a limpa como quem cuida de uma joia ou de uma armadura. Os olhos são o único fragmento visível do rosto. Ela está sozinha e mesmo assim não tira. A narração entra suave, quase em sussurro, explicando que a máscara faz parte da vida de milhares de mulheres, muitas das quais só retiram a peça no banho, ou em alguns casos nem nisso. Culturalmente, o uso da bátula remonta a séculos atrás. Originalmente feita de couro tingido ou tecido reforçado com metal, ela nasceu como forma de distinção entre mulheres casadas e solteiras, entre tribos rivais, entre aquelas que pertencem a alguém e aquelas que ainda estão sendo preparadas. Mas com o tempo, o símbolo passou a carregar outra função, a de silenciar, de impedir a expressão, de domesticar a identidade. Na prática, a batoulas virou uma mordaça dourada. Cenas mostram uma jovem sendo vestida pela mãe antes de receber visitas da família do marido. O ritual é silencioso. Primeiro o véu, depois a túnica. Por fim, a máscara. O som do tecido roçando contra o metal enche o ambiente. Os olhos da garota, grandes e brilhantes, se apagam pouco a pouco. Quando a última alça é presa atrás da cabeça, a câmera foca em seu rosto coberto. O que antes era uma expressão, agora é apenas superfície rígida e fria. A voz off conta que há comunidades onde as mulheres chegam à velhice sem nunca terem mostrado seu rosto a ninguém fora da própria mãe. Mas o mais doloroso é que, com o tempo, a mulher esquece como é ser vista. Uma senhora idosa, em entrevista à sombra de um coqueiro, diz com naturalidade que seu marido de 30 anos nunca viu seu rosto por inteiro. Ele me ama assim, ela diz. Nunca pediu para eu tirar. E sorri por baixo da máscara, num gesto que o espectador não pode ver, mas que imagina com um nó na garganta. Em outro trecho, a câmera entra em uma casa simples, onde 3 gerações de mulheres vivem sob o mesmo teto. A avó, a mãe e a filha, todas usando a máscara. Elas cozinham, riem, tomam chá, discutem assuntos domésticos, sempre escondidas umas das outras. E mesmo em momentos íntimos, como uma conversa sobre casamento ou menstruação, nenhuma delas se permite remover a peça. É como se o rosto tivesse deixado de ser parte do corpo. Como se a mulher nascesse para se esconder. Essa é a rotina. Essa é a regra. O metal entre os lábios. A fronte fria que suga qualquer traço de alegria livre. A batola está presente nas refeições, nas festas, nos casamentos, nos funerais. Presente na gravidez, no parto, na amamentação. Sim, há mulheres que amamentam sem tirar a máscara. O bebê se adapta, a mãe também. A primeira parte termina com uma imagem poderosa. Uma menina de 7 anos, de olhos expressivos e pele morena clara, olha diretamente para a câmera enquanto sua mãe ajusta a máscara sobre seu rosto pela primeira vez. A menina hesita, tenta afastar a peça, mas a mãe insiste. Quando finalmente é colocada, o olhar da menina muda. É o olhar de quem aprendeu em segundos que mostrar o rosto não é um direito, é um risco. E o mais perturbador é que com o tempo elas se acostumam. Algumas dormem com a máscara, outras acordam e já a colocam antes de sair do quarto. Não por medo dos homens, mas porque desaprenderam a viver sem. Imagina isso, você não poder ver o rosto da sua própria mãe, crescer sem saber como é o sorriso da sua irmã. Casar com uma mulher que nunca tirou o metal do rosto, nem na noite de núpcias. Parece surreal? Pois em certos lugares, essa é a regra, não escrita, não falada, mas obedecida com rigidez de ferro.
Tem pai que não permite que a filha retire a batola nem mesmo dentro de casa. E mais, tem mulher que, mesmo longe da família, mesmo depois de adulta, mesmo morando em outro país, ainda sente culpa de tirar. Porque quando você aprende desde cedo que seu rosto é algo a ser escondido, mostrar passa a parecer errado, imoral, sujo. E é exatamente esse o ponto. Essas máscaras não foram criadas só para proteger, foram criadas para controlar. E não pense que são máscaras leves como um véu qualquer. São estruturas duras que machucam a pele com o tempo, que deixam marcas no nariz, que abafam a respiração no calor sufocante do deserto. E mesmo assim, elas continuam usando por tradição, por medo, por honra. Honra essa que muitas vezes só se aplica a elas, porque o homem ali pode mostrar o que quiser. Mas a pergunta que não quer calar é: quem ensinou tudo isso a elas? Foram os homens? Não. Foram as próprias mulheres. Mães ensinando filhas, avós ensinando netas. Uma geração inteira passando adiante o medo de ser vista, de ser desejada, de ser livre. Porque liberdade nesse lugar é interpretada como fraqueza e mostrar o rosto como vergonha. Agora imagina o impacto psicológico disso. Crescer sem saber o que é se olhar no espelho com naturalidade. Não conhecer sua própria beleza. Não saber como é andar na rua sem se esconder. A autoestima se constrói a partir do rosto. A identidade se forma a partir do reconhecimento. E ali elas aprendem que a única coisa que devem mostrar são os olhos. Só os olhos. Mas até isso em alguns casos já está sendo controlado. Há relatos de regiões onde as mulheres estão começando a cobrir os olhos com lentes escuras ou véus duplos. Porque olhar diretamente para um homem também está sendo visto como provocação, ou seja, o rosto inteiro está sendo apagado, aos poucos, sem grito, sem escândalo, só com obediência. No final, o que mais choca não é a máscara, é o que ela simboliza, é a mulher que deixa de existir como indivíduo para se transformar em algo que agrada aos outros, algo que serve, algo que não incomoda, porque o rosto de uma mulher incomoda. E nesse país, quanto menos ela aparece, mais respeitada ela é. Agora eu quero saber de você, o que mais te impactou nessa história? Você já conhecia essa tradição? Você acha que é possível amar alguém sem nunca ter visto o rosto dela? Comenta aqui embaixo. Quero ler tudo o que você tem a dizer. Se esse vídeo te fez pensar, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal. Aqui, a gente revela as realidades que muita gente prefere esconder. No próximo episódio, eu vou te levar para outro país onde o corpo da mulher é controlado até o último fio de cabelo. Te vejo lá!